Talvez eu esteja errado, porque eu fui tapado, eu não sei ler e nem escrever. Mas na minha ignorância, que nada vê, nada alcança, eu queria compreender. Esses senhores de Lorde, que pra eles tudo pode, que de ninguém sente dó, me explica, senhorzinho, para esse pequeninho que não sabe nem o ó. Tenho olhado muita coisa, vejo e guardo no meu peito. Ontem já ficou distante, passado conjugado no pretérito imperfeito. Mas ouvi dizer ao longe, numa terra de doutores, o quanto eu fui inocente, tão indecente, quando acordei os sonhadores. Olha, eu tinha 18 anos quando eu estudei com Paulo Freire. Agora eu tenho 67, meu nome é Maria Judenora Costa de Araújo, conhecida por Maria de Ferreiro. Moro na Manuel Cosmo, costuro muito, eu estudei com Paulo Freire. Eu não sabia de nada quando eu fui para a escola. A escola que apareceu era Paulo Freire. Aí o povo dizia assim, o povo dizia à minha mãe, não deixe eles irem estudar com Paulo Freire, porque ele era do tempo da ditadura, né, dessas coisas. Aí eu era uma pessoa muito medrosa, que no outro tempo a gente tinha medo das coisas. Mas aí a gente ia para a escola, aí quando chegava lá, ele chegava, só não lembro o nome da professora. Mas era lá na casa, antiga casa da velha Sinha Nana, que era lá no Alto da Alegria, lá na casa da avó de João Maria Pinheiro. Ele estudava lá. Eu estudei, hoje dou graças a Deus o que eu sei, a Paulo Freire. Sei ler e sei escrever, sei sair, sei entrar e sei sair. Foi preso, ele, a Luísio Alves, naquela época. Aí a gente tinha muito medo, corria muito, se escondia que só com medo. Eu era uma das tais. Eu tinha muito medo de quando chegasse para prender a polícia, né? Como prenderam ele. Aí a gente tinha muito medo. Eu era uma das tais medrosa que corria e me escondia para a polícia quando chegar, que ninguém nesse tempo não sabia o que era polícia, tinha muito medo de polícia, né? Mas ele me ensinou muito bem. Eu agradeço a Deus, primeiramente, segundo a ele. Eu hoje saber o que eu sei, agradeço a ele. Bom, ele chegava aí, tinha uma risadinha assim, ele dava aquela risadinha, ho, aí eu dizia, ah, meu Deus. Aí eu dizia, oi, professor, eu já sei o ler. Aí ele dizia assim, muito bem, nesse dia você está escrevendo as cartas para os namorados. Isso ele dizia muito a mim, eu queria muito bem a ele. O que eu digo para os alunos da agora, dessa época agora de 2013, é que eles se esforcem muito para estudar, porque o estudo é muito bom. É o que eu digo aqui aos meus filhos, que estude, porque hoje em dia a gente só tem tudo na vida se tiver o estudo. A gente só se senta numa cadeira de um birô se tiver um estudo. É tão bonito. Eu só tenho uma filha formada que terminou as aulas, mas não é formada em curso de doutor, dessas coisas, porque ela não interessou-se. Porque nessa época que eu estudei, se fosse agora, Paulo Freire fosse nessa época agora, eu era formada em detetiva, viu? Era, porque se fosse essa época que está agora,
Paulo Freire estivesse vivo e viesse para as aulas, as salas de aula ensinar, eu ia me formar em detetive, porque é a coisa mais bonita que eu acho na vida. Aí eu tenho 5 filhos, aliás, as 6. Mas só tenho uma que se formou-se, tirou o diploma, né? Os outros não quiseram seguir o caminho bom. Aí quiseram mesmo ficar puxando cobra para os pés. Viu? Mas na minha época, se fosse agora, Ave Maria, meu Deus, eu era uma maravilha. Muito difícil. Na época de Paulo Freire era muito difícil a pessoa ter uma escola. Nunca tinha ido, não sabia nem pegar no lápis. Aí ele foi quem me ensinou eu pegar no lápis. Ele não pegava na minha mão, né, para ensinar, mas dizia a mim: olhe, vocês vão aprender e depois vocês vão ser muita coisa na vida. Eu não sou professora, eu não sou formada, minha pessoa, né? Não sou professora, não sou formada, mas eu agradeço a ele, a Deus e a ele, que foi quem hoje, o que eu sei a ele. Para os meus e para aqueles que quiserem me ouvir. Que estudar é uma maravilha. A coisa mais linda do mundo é você chegar e dizer assim: eu tenho meu filho, vai se formar hoje um doutor, uma coisa. A Maria é muito linda. Um dia desse eu fui na casa do padre Pedro, porque ele se formou de padre em padre. Eu fui lá e fui dizer a ele, eu chorei até lá, né? Eu disse assim: padre, eu acho que se o coração da sua mãe, eu acho que não cabe nem dentro do corpo dela. Porque eu acho que é uma alegria maior do mundo é uma mãe possuir um filho formado. Eu, no dia que essa minha Paula se formou, recebeu o diploma, eu chorei tanto que só, na alegria, porque não vi os outros, né? Não vi os outros se formar, porque não quiseram. Não quiseram. Eu já trabalhei no cartório, como servente do cartório, de limpeza, não sabe? Tenho um diploma que eu trabalhei no cartório, varria, fazia café, SG. Nesse consegui depois de Paulo Freire. Ele chegava aí, tinha uma risadinha assim, ele dava aquela risadinha, ho, aí eu dizia: ah, meu Deus. Aí eu dizia: oi, professor, eu já sei o ler. Aí ele dizia assim: muito bem, nesse dia você está escrevendo as cartas para os namorados. Isso ele dizia muito a mim, eu queria muito bem a ele. Desculpa, doutor, desculpa. Deve ser minha essa culpa de não ter compreensão dessas leis que o homem traça e só semeia desgraça em vez de ser salvação. Peço perdão, excelência, peço mais. Peço clemência no julgamento que eu fiz, e se não for por esmola, manda os meus filhos pra escola e conserta este país.